como num passe de mágica, as coisas vão aparecer. Não, ele pega o que está na tua mão e transforma isso num milagre. E a motivação dele? O que está nas suas mãos hoje? Será que não é isso que Jesus está esperando que você coloque nas mãos dele e você deixe se usar e seja um instrumento dele para que o milagre aconteça? O milagre vem depois da obediência. Remover a pedra e desatar as faixas exigia ação prática, disposição, mas sobretudo fé expressa em atitudes. Nós gostamos muito da palavra oração na igreja. Eu gosto de afirmar que a palavra oração, elas são duas palavras divinas: orar e agir. Oração. Tem gente, queridos, que não faz nada a não ser orar e fica esperando o milagre acontecer. E Jesus está lá ouvindo tua oração e falando: mas de novo, eu já te falei para fazer alguma coisa, você não fez nada, você acha que eu vou fazer o quê? Terceiro e último ponto, queridos, dessa noite, aliás, último não, mas Deus quer a nossa cooperação pela fé. A fé que agrada a Deus, ela é ativa, não é passiva. Não é uma fé parada, que apenas espera, mas é uma fé que age. É uma fé que obedece mesmo quando não entende tudo. Maria não estava entendendo nada, irmãos. Seu irmão já estava apodrecendo no túmulo. Qual seria a possibilidade daquele homem sair do túmulo? Não? Apodrecendo. E aqui está o grande problema do ser humano. É que nós somos tão limitados na nossa visão da vida, e quando Deus aparece com uma solução, a gente duvida. Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que está no túmulo, para que o Senhor vai tirar a pedra? Agora não adianta mais. Duvidando. E olha que Maria e Marta eram do círculo íntimo de quem? Jesus. Conheciam Jesus, e talvez por isso elas disseram assim, falaram assim com Jesus. Mas agora, irmãos, o que nós vemos é que Jesus, no verso 40, ele fala assim: olha, presta atenção. Se creres, verás a glória de quem? De Deus. Sabe qual é o problema? Se creres, para a maioria das pessoas é assim, é acreditar em alguma coisa. E alguns dizem assim: até Satanás acredita. Mas a crença aqui, queridos, é uma crença ativa. Jesus estava dizendo para Marta assim: olha, você acredita de verdade? Acredita mesmo? Então ajuda o povo a tirar a pedra. Espera o resto é comigo. O impossível é nas minhas mãos, o impossível é comigo. A fé que agrada a Deus é ativa. Marta cria em Jesus, mas pensava que já era tarde demais. Ela acreditava no poder de Jesus, mas não na hora errada e nem depois da morte. Para ela já não tinha mais, até porque, se vocês não sabem, a maioria dos judeus naquela época não acreditavam na ressurreição. Tanto é que quando Jesus vem e os discípulos começam a pregar a ressurreição, a Bíblia fala que as pessoas, os judeus da época, começaram a chamar os discípulos de seita dos cristãos, porque eles pregavam a ressurreição dos mortos. Mas aqui, a Bíblia fala para nós que Marta, talvez ainda impregnada com esse tipo de conhecimento que era o que ela tinha, ela não acredita que depois da morte Jesus poderia fazer alguma coisa. E ela até acredita depois, porque ela diz: Senhor, nós acreditamos que Ele vai ressuscitar no dia que o Senhor voltar, né? No dia da glória, no dia do juízo. Mas Jesus disse: não, é para esse momento e é para agora. Vocês já perceberam que, como cristãos, às vezes adventistas, e nós somos os cristãos do futuro, quando Jesus voltar, quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Isso não é errado, queridos, porque nós pregamos isso o tempo todo, não é assim? Quando Jesus voltar, seus problemas vão acabar. Olha, não fique triste, quando Jesus voltar, você não vai sofrer mais. E como gostamos de falar isso para as pessoas, e não estou dizendo que é errado, o problema, irmãos, é que a gente limita tanto o poder de Deus, que as tantas coisas que Jesus pode fazer agora, e Ele não faz, porque a gente só está pensando que vai ser no futuro. E agora Jesus, ele olha para Marta e diz: espera aí, filha, calma. É para agora, não é para depois. Depois vai ter algo extraordinário. Depois ele vai viver eternamente. Mas nesse momento, por amor a vocês duas,
eu vou trazer o meu servo de volta, para que ele cuide de vocês, porque o meu amor por vocês é tão grande, que eu quero ver vocês felizes enquanto eu estiver aqui. Não é o que Jesus fala com a gente? E a gente só consegue entender isso aqui quando a nossa proximidade com Jesus é verdadeira. E queridos, por favor, não me leve a mal, mas a maioria de nós não temos intimidade verdadeira com Jesus. Talvez alguns aqui tenham vivido uma vida longa na igreja. Eu nasci na igreja, como dizemos aí. Aos 8 anos de idade eu me batizei. Estou aqui até hoje. Metade da minha vida, praticamente, eu sou pastor. E mesmo assim, a gente percebe que não tem a intimidade que deveria ter com Ele. E é só a verdadeira intimidade com Ele que nos mostra de verdade quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Quantas vezes somos como Maria, como Marta? Nós achamos que o tempo do milagre já passou e a gente se resigna a viver uma vida de sofrimento, enquanto Jesus está dizendo: tire a pedra, tire a pedra, eu vou ressuscitar você. Cadê o amém? Amém? Amém. Tire a pedra, eu vou ressuscitar você. Você está morto, está cheirando mal, está amarrado igual uma múmia, não consegue andar. Tire a pedra e você vai viver de novo. Achamos que o tempo do milagre já passou, que a situação já cheira mal demais, que a pedra está pesada demais, que Jesus está demorando demais. Não é assim. A realidade, queridos, é que Jesus continua dizendo: tire a pedra, creia e veja a glória de Deus. A fé, ela não racionaliza, ela obedece. A fé, ela não argumenta, ela age. A fé não calcula probabilidades, ela se lança na palavra de Deus. Entenderam isso? Sim ou não? Ação. Queridos, como Deus está cansado de ver pessoas de braços cruzados, esperando que Ele faça tudo. Quero encerrar dizendo para vocês: para quem são os milagres? Pergunta: para quem são os milagres? Hã? Para nós. É para os filhos de Deus? Sim. Mas não é para qualquer filho de Deus, porque todos são filhos de Deus. A fé, queridos, é para o filho. Os milagres são para o filho de Deus que obedece, mesmo diante das dificuldades. Leia os milagres que Jesus realizou aqui no Novo Testamento, e na maioria deles você vai ouvir Jesus dizendo: vai, porque a tua fé é o quê? Te salvou. Percebe, irmãos? Vai, porque a tua fé te salvou. Não é Ele simplesmente, Ele olha para mim e Ele diz assim: que é um milagre mesmo. O milagre é para alguns. Quem são? Para os que são obedientes, para os que têm fé, para os que acreditam, mas acima de tudo, para aqueles que agem de acordo com a fé que têm. E o mais incrível é que Jesus não está exigindo de nós, irmãos, uma fé tão extraordinária assim. A Bíblia é tão extraordinária que ela diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para este monte: saia daqui e lança-te no mar, e o que vai acontecer? Ele vai ser lançado no mar. Você já viu um grão de mostarda? Já viu? Quem já viu? Vocês têm uma ideia? Para fazer uma base de comparação aqui, seria mais ou menos do tamanho de um grão de alpiste, ou menor. É isso que Jesus está comparando, queridos, a fé. E aí eu fico me perguntando: peraí, Senhor, quer dizer então que eu não tenho uma fé nem desse tamanho, porque eu não consigo remover essa montanha? E o detalhe, irmãos, aqui, como que a gente às vezes é tão focado em coisas, né, e se esquece do que Jesus realmente queria dizer. Jesus está querendo dizer, irmãos, que a montanha que te impede de ver o milagre é ela que vai ser removida. Não é porque você mandou, é porque você acredita que vai acontecer. Aí, os milagres
são para aqueles que obedecem mesmo diante das dificuldades. Podemos nos lembrar momentos onde a obediência precedeu o milagre? 5.000 pessoas estavam assentadas esperando Jesus terminar o sermão. Todas estavam com fome. E essas 5.000 pessoas presenciaram esse milagre da multiplicação dos pães, depois que obedeceram e se assentaram em grupos de 50 e 100, como Jesus havia mandado. Olhamos para a Bíblia e vemos o cego de nascença. Ele só recebeu a visão depois de ir até o tanque de Siloé e lavar-se como Jesus ordenou. Enquanto ele não foi lá se lavar, ele não enxergou. Jesus o tinha curado já. Mas e se ele não tivesse lavado? Será que ele teria enxergado? Eu acho que não. Os 10 leprosos, queridos, só foram curados no caminho, enquanto iam obedecendo a ordem de Jesus. Eu poderia passar a noite inteira colocando vários exemplos para vocês, não tem necessidade. A fé verdadeira é demonstrada na obediência imediata, mesmo sem compreender plenamente. É assim que a gente quer que os nossos filhos façam. Eu digo, olha, minha filha, e falo, filha, faz isso, ou não faz isso. Como questiona? Se é do ser humano, não importa a idade. Ele quer questionar. Por quê? Não, eu não quero. Do contra, né? E a gente fica falando, nossa, mas que criança. Como é que fala? Nós podemos falar desobediente. Aí, rebelde. Aí Jesus lá sentado lá no céu, dando aquela olhadinha para nós, falando, o sujo falando do mal lavado. Por que você faz o mesmo comigo? Eu digo para você, não vai, e você vai. Eu digo para você, este é o caminho, andai por ele, e você simplesmente escolhe outro caminho, que não foi o que eu te mandei. Marta apresenta 2 argumentos para não tirar a pedra. Já chega lá. A situação está podre, é vergonhosa, é irreversível. Já faz 4 dias, o tempo do milagre passou, já era, é tarde demais. Mas nessa noite eu quero que você guarde bem fundo do seu coração, que para Jesus nunca é tarde demais. A decomposição não foi um obstáculo para aquele que é a ressurreição e a vida. Ele não está limitado pelo tempo e nem pela condição. O que ele procura nos seus filhos é fé e obediência. E quando isso acontece, nós podemos ver o milagre acontecendo. A ordem de Jesus hoje, irmãos, para mim e para você, continua sendo a mesma. Tira a pedra, desatai, deixa-o ir. Deus ainda opera milagres, mas Ele quer a nossa participação. Ele quer que tiremos as pedras da incredulidade, da dúvida, do medo e da passividade. Responda para si mesmo nessa noite: qual é a pedra que precisa ser removida da sua vida? Que ataduras precisam ser desfeitas? O que está impedindo você de ver a glória de Deus? Consegue chegar a Jesus hoje diante do seu túmulo? Às vezes espiritual, às vezes físico, ou talvez mental, dizendo: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Dê um passo de fé e prepare-se para ouvir: Lázaro, vem para fora. O impossível vai acontecer. Você crê nisso? Sim ou não? Mesmo que você não creia, diga: eu creio. Profetize na tua vida. Eu creio. Então se coloque em pé agora e diga isso para o Senhor, juntamente comigo. Nesse momento eu vou orar. E a minha oração é para que Jesus te ressuscite de verdade. Minha oração dessa noite é para que Jesus te ajude a entender o que você ouviu aqui, mas que você viva isso de verdade na sua vida. Nosso Deus, quando lemos, Senhor, para a Tua palavra, não há como não glorificar o Teu nome. Ouvemos, Senhor, que o Senhor faz tanto por nós e pede tão pouco de nós.
A história de Lázaro, Senhor, é explícita aqui. Ela é tão extraordinária porque, embora o milagre seja grandioso, talvez o maior milagre seja o que tenha acontecido antes e o que aconteceu após o milagre. O milagre só aconteceu porque antes as pessoas tiraram a pedra, e ele só foi verdadeiro e completo porque depois as pessoas desataram as amarras que estavam sobre Lázaro. Quantos de nós, Senhor, temos visto ou estamos aguardando um milagre acontecer, com a pedra nos impedindo de enxergar a Tua glória? Olha, Senhor, nessa noite para cada uma das pessoas que saíram de seus lares e vieram até a Tua igreja, para, Senhor, quem sabe, ouvir a Tua palavra, para sentir nessa noite a Tua presença, mas acima de tudo para obter resposta, Senhor, para as angústias de seus corações, e aqui estão. E quando eu saí de casa, Senhor, o meu pedido foi: